Olá, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje eu vim falar de equações de primeiro grau. Que bicho é esse? Gente, acompanhem comigo as dicas, as explicações que eu vou dar a vocês. Às vezes eu posso parecer um pouco confusa na hora que eu estiver falando, porque eu vou tentar falar assim, bem do fundamento do processo para a gente resolver a equação. E depois eu vou mostrar para vocês o que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Né? Dia a dia de estudos nossos durante as resoluções, ok? Ah, vamos nessa! Então é o seguinte, nós temos uma equação de primeiro grau, todas as vezes que nós temos uma variável, uma incógnita, uma letra, e uma sentença que a gente chama até então de sentença fechada, que ela tem um sinal de igual. Então, por exemplo, x mais 5 é igual a 8. Então, isso é uma equação. Se você pensar numa equação simplesinha desse jeito, você vai pensar assim, é muito fácil, né? Qual o valor do x para que ele mais 5 seja 8? E aí você pode pensar da seguinte forma, bom, para eu saber o valor que somado com 5 dá 8, é só eu fazer a operação inversa, porque eu aprendi isso lá no início, quando eu estava estudando. Então eu vou fazer a operação inversa, eu vou fazer 8 menos 5. E aí, o que a gente faz aqui? A gente coloca dessa forma. E aí, o 8 menos 5 é quanto? Ah, é 3, então já sei. Então, meu x vale 3, porque se de 8 eu tiro 5 dá 3, então 5 mais 3 vai dar 8, ou 3 mais 5 vai dar 8. Solução 3. A gente tem um outro processo que justifica esse raciocínio. Seria o seguinte, x mais 5 igual a 8. Para eu achar o x, eu tenho que deixar ele sozinho, para eu saber a qual valor que o x é igual. Então, eu só vou deixar ele sozinho se eu tirar esse 5 daqui. Então, eu tinha 5, eu tiro 5, beleza. Só que se eu tiro 5 de um lado, eu também tenho que tirar 5 do outro lado. E aí, aqui daria 0, porque 5 com menos 5 dá 0, e 8 menos 5 dá 3. No dia a dia, é lógico que a gente não vai fazer assim, porque ela fica imensa. No dia a dia, o que a gente fala para o aluno? Ele tá lá, o número tá lá, num lado da equação com o sinal, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar fazendo o quê? Operação inversa. Então, se ele está positivo, ele vai passar negativo. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mas eu gosto de mostrar para os meus alunos por que isso acontece, tá bom? Quando a gente começa a entender a equação simples, a gente consegue acompanhar também as equações maiores, tá, gente? E muitas pessoas, né, às vezes a gente começa muitos livros, a gente começa explicando vocês a equação usando a balança de braço. É o quê? Não sei, eu acho que não é da época da maioria de vocês, né? Na minha época tinha. Em frente à casa da minha mãe tem uma vendinha que existe lá desde que de antes dos meus pais casarem. E era muito comum, quando eu era criança, a gente comprar feijão, assim, era um saco grande de feijão e você ia lá na venda e falava assim, me dá 1 quilo, 2 quilos de feijão. Não era em saquinho, embaladinho igual é hoje. E aí o que ele fazia, né? O dono da venda, o seu Zezinho, ele colocava o saco com feijão aqui num prato e no outro prato, se eu queria 1 quilo, ele ia lá e colocava o pezinho de 1 quilo no outro prato. Quando ele fazia isso, o prato fazia assim, ó, 1 quilo, estava mais pesado. Aí ele ia colocando feijão, ia colocando feijão, ia colocando feijão, ia colocando feijão. Se a balança fizesse isso, ele sabia que ele tinha colocado mais de 1 quilo, aí ele ia tirando. Quando a balança estava assim, ela estava equilibrada, os dois pratos estavam com o mesmo peso. E aí, então, ele já sabia que tinha chegado em 1 quilo e aí ele passava o pacote de gente. Era uma balança, é uma balança bem interessante, né? Bem diferente da de hoje, bem menos moderna que a de hoje. A gente costuma falar que a equação ela parece com essa balança. O que está antes do igual, né, do lado esquerdo do igual, é um prato. O que está do lado direito do igual é outro prato. Por que a gente fala que ela é igual a essa balança? Porque a gente pode brincar com ela desde que a gente faça a mesma coisa com os dois pratos. Então, eu posso colocar alguma coisa a mais aqui, se eu colocar aqui. Eu posso multiplicar esse lado, se eu multiplicar esse. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, por isso que quando eu tirei o 5, eu tirei dos dois lados. Porque o que eu posso fazer de um lado, eu tenho que fazer do outro, senão eu chego numa equação diferente.
Quando eu tenho essa permissão de fazer né, de tirar esse número, de somar esse número, mas ela fica grande se eu ficar fazendo isso nas equações maiores, vou levar muito tempo para fazer, o que a gente fala? Sempre vai passar com o sinal trocado. Por quê? Porque eu só vou fazer dar zero ali se eu colocar o número oposto ao 5. Né? Se é o mais 5, eu vou colocar menos 5. Se eu tivesse ali um menos 6, eu colocaria um mais 6 para dar zero. Então, é a mesma coisa de você falar assim, passa para o outro lado fazendo operação inversa. Eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês, com multiplicação, com parênteses, com frações. Mas lembre-se sempre de quê? Quem você está buscando? O x. E quando você quer achar o valor desse x, seu objetivo na equação é fazer com que esse x fique sozinho. A gente chama de isolar o x. Deixar ele sozinho, sem nada acompanhando ele. É como se o sinal de igual fosse uma porta e separasse o lado de dentro do lado de fora. E aí o x ele vai ficar sozinho do lado de dentro. Ele está em isolamento, né, gente? Pandemia aí, ó. X está meio aí com medo de ter pegado o Covid e ele vai ficar em isolamento. Então a gente vai pegar todo mundo que está com X e ó, sai daí porque você está correndo risco. Então vamos pensar dessa forma para a gente conseguir trabalhar com ele, tá bom? Tudo bem. Vou colocar mais alguns exemplos aqui para vocês. Bom, vou colocar uma que tem aqui um coeficiente junto com x. Depois eu vou começar a complicar mais um pouquinho, tá? Tô colocando valores pequenos para vocês acompanharem comigo, para não ficar confuso demais. Mas depois a gente vai começar a tumultuar um pouquinho aqui. 2x mais 3 igual a 10. Então, vamos pensar. Meu x está lá, com suspeita de Covid, vai ter que ficar o quê? Isolamento. Então, a primeira coisa que eu vou tirar de lá é quem, gente? Quem está com risco, né? Que as comorbidades, as pessoas mais idosas. Então, eu vou pegar esse 3 aí e vou tirar ele. Quem está sozinho ali é o idoso da casa, quem tem comorbidade lá na casa. Então, o 3 está positivo, ele vai passar para o outro lado, negativo. E aí, eu vou juntar esse 10 com esse menos 3. Então, se de 10 eu tiro 3, eu fico com quanto? Eu fico com 7. O x ele ainda não está sozinho, tem alguém ali com ele, mas não pode ficar ninguém com ele, ele precisa estar sozinho. Mas eu sei que 2 vezes o x vale 7. Então, quem é o meu x? Meu x vai ser 7 dividido por 2. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. E aí, se o exercício não pedir que você dê a resposta em decimal, você pode deixar assim. Mas sempre você vai olhar se a sua fração está na forma irredutível. Quando ela está na forma irredutível? Quando o máximo divisor comum do numerador e do denominador for 1. Então, 7 é primo, só divide por 7. O 2 só divide por 2, né? Eles dividem por 1, que não adianta a gente dividir. E não tem divisor comum além desse 1. Então, a solução ela pode ser apresentada assim. Cíntia, por que a gente fala que o 2 passa dividindo? Aí vamos lá naquela expressão que eu mostrei para vocês grandona, né? Vamos pensar aqui lá no fundamento da matemática, de onde veio esse processo. Então, eu quero tirar o 3 dali. Como que eu tiro o 3? Subtraindo o 3. Se eu subtraio o 3 aqui, eu subtraio o 3 aqui. É o famoso, olha lá, passou para o outro lado, negativo. E aqui cortou, ele saiu do primeiro membro e ele apareceu lá do outro lado com o sinal oposto. E aí você chegou em 2x igual a 7. E você tem que tirar o 2 dali. Como você faz para esse 2 sair se ele está multiplicando? Você divide, né? Eu vou dividir, então eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 2. Só que se eu dividir por 2 aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui também. E aí, 2 dividido por 2 vai dar 1x, e aqui não vai dar exato, eu vou deixar assim. Então, solução, 7/2. Então, esse caminho que eu fiz agora é o processo longo, é o que explica o porquê você pode fazer isso, tá? Mas o caminho, o primeiro método que eu usei, foi o caminho que a gente utiliza na hora de fazer as atividades, porque não tem necessidade de você ficar lá somando 3, tirando 3 dos dois lados, dividindo os dois lados por 2. Não precisa. A gente chama isso de carregar pedra na matemática, né? Para que eu vou fazer dessa maneira longa se eu tenho uma maneira melhor para fazer? Vamos ver mais exemplos. Crescer um pouquinho, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, x
com x. Quem está sem x com quem está sem x. Então, a gente vai aqui separar. Eu sempre deixo o x do lado esquerdo e que está sem x do lado direito, mas é mania, gente, porque eu sou professora e aí algumas vezes em sala de aula eu tento criar alguns padrões, porque se eu não seguir padrões, um dia eu vou fazer equação de um jeito, aí no dia seguinte eu resolvo de outro jeito e aí eu confundo os meus alunos. Então eu tento seguir alguns padrões, crio o hábito de só resolver seguindo aquele padrão para que eu não cause essa confusão dos meus alunos, tá? Então, olha, o que eu vou fazer aqui? Vou deixar o 5x, aí eu vou pegar esse 3x e vou levar lá para o lado do 5x. Por quê? Porque eu posso juntar os dois, x com x eu posso juntar. E então, esse 3x, ele está positivo, ele vai passar pela porta, e quando ele passar pela porta, ele vai passar negativo. Vou colocar o igual, porque não tem mais nada com x. Vou repetir o menos 4 e vou pegar aquele 2 que está lá positivo e vou trazer o 2. Só que o 2 também vai passar pelo igual, ele vai daqui vai passar para cá. Então, ele pulou o igual, se ele pulou o igual, ele troca o sinal. Ele está positivo, ele vai passar negativo. E aí, eu vou fazer 5x menos 3x. Se eu tenho 5x, se eu tinha 5x, eu tiro 3, sobrou o quê? Sobraram 2. 2 o quê? 2A? Não, eu não estou com A, eu estou com X. Sobraram 2X. E se eu juntar o menos 4 com o menos 2? Ah, é. Se eu juntar números negativos, na adição de números negativos, eu vou somar e repetir o sinal. Então, vai ficar menos 6. E agora, eu já parei? Não, não acabei, eu não achei o X. Eu achei 2X. Eu descobri que 2X é igual a menos 6. Então, o que eu vou fazer para achar o meu X? O meu x vai ser menos 6 dividido por 2, porque se 2 vezes o x dá menos 6, então o x tem que ser menos 6 dividido por 2. Então, meu x vai ser igual a quem? Menos 3. Minha solução, menos 3. Vamos supor que eu tenha feito a equação, mas eu esteja insegura, eu não sei se eu acertei, eu não sei se eu errei, eu estou aprendendo, eu estou insegura para fazer e eu queria ter certeza. O que você pode fazer? Você pode ir lá na sua equação, que é 5x mais 2 igual a 3x mais 4, 3x menos 4, e verificar se a sua solução está certa. Como? Você pega o valor que você achou e coloca no lugar do x. Ó, vou colocar com parênteses, porque o 5 está multiplicando o x, então ele vai multiplicar o valor que eu encontrei. Mesma coisa aqui. E repito todo o resto da equação, só troquei o x pelo valor. Se essa igualdade for verdadeira, minha equação está certa. Não posso ficar tranquilo, dormir sossegado que ela está certíssima. Então, 5 vezes menos 3 dá menos 15, mais 2. Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9, menos 4. Menos 15 mais 2 dá menos 13. Menos 9 com menos 4 dá menos 13. Olha, tá igual. Isso aqui é uma verdade. Se é uma verdade, então eu estou certa. Então eu posso dormir tranquila, certeza absoluta que a minha equação está correta. Vamos ver mais? Então, gente, nós temos a equação 2x mais 4 menos x igual a 8 mais 3x mais 5. Eu, Cíntia, antes de separar o x do que não tem x, eu vou reduzir. Por quê? Porque eu acho que se você vai trocar de lado muita coisa, a chance de você errar sinal é muito grande. Então, eu prefiro reduzir primeiro o que eu posso reduzir para só depois trocar de lado. Então, eu vou juntar esse 2x aqui com esse menos x aqui. E 2x menos x vai sobrar 1x. Por quê? Porque quando eu estou juntando o x, eu mexo só com o coeficiente dele, só com o número que está na frente. Ah, mas não tem nada na frente do x negativo. Tá bom, não tem nada, porque vale 1. Tá? Então, eu faço 2 menos 1. O 4 eu repito. E aí, eu vou juntar o 8 com 5. 8 mais 5 são 13 e o 3x eu vou repetir. Agora, não tem mais o que juntar. O x não junta com 4, o 13 não junta com 3x. Então, o que eu vou fazer? Colocar tudo que tem x de um lado, tudo que está sem x do outro lado. Então, eu vou repetir o x. Esse 3x aqui está positivo, ele vai passar pela porta, ele vai ficar negativo. Igual a 13. O 4 está positivo, vai passar pelo sinal que a gente pode falar que é a porta, vai ficar negativo. E aí, na hora de juntar o x aqui com menos 3x, eu vou usar a regrinha de sinal. Sinais são diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal de quem tem módulo maior. Então, eu vou colocar aqui menos 2x.
E 13 menos 4 são 9, né? Mas eu não quero menos 2. Eu quero x. Eu quero x. E aí, quando você tem uma situação dessa, a gente tem duas saídas. Uma saída é você pegar a equação e multiplicar por menos 1. E um aluno meu uma vez me perguntou assim, por que menos 1? Por que não é menos 3? Por que não é menos 4? E eu falei para ele o seguinte, o 1 é neutro na multiplicação. Como o interesse é só pelo sinal, a gente multiplica por menos 1, que a gente só mexe no sinal. Se a gente multiplicar por 2, por 3, por 4, a gente vai aumentar o valor da equação, né? A gente vai aumentar os coeficientes da equação. A resposta, o valor do x vai ser o mesmo, mas você vai trabalhar com números maiores. Para que complicar a sua vida, não é? Então, a gente multiplica por 1 porque ele é neutro na multiplicação, assim a gente altera só o sinal, mas tem que multiplicar a equação inteira, tá? Então, a gente vai ficar com 2x igual a menos 9. E aí, quem é o meu x? Menos 9 dividido por 2. O outro caminho, que também é muito usado, é você trazer o 2 com o sinal dele para cá. E aí, na hora de você resolver, que não dá divisão exata, eu não vou dividir, você faz mais dividido por menos, menos, e deixa 9 meios. Eu acho que a chance de errar esse sinal é menor quando multiplica por menos 1. Mas é achismo meu, não tem nada comprovado. Aí, o que vocês acharem melhor, tá? Tem muitos alunos que fazem multiplicando por menos 1, tem outros tantos que fazem passando 2 negativo para dividir. Nunca vamos esquecer de deixar a solução, né? Solução menos 9 sobre 2. Vamos ver uma com fração? Vamos colocar parênteses primeiro. Fração eu vou colocar depois. Olha que bela! Primeira coisa, tirar esses parênteses. E esse parênteses está ali para mostrar que quem está do lado de fora está multiplicando tudo que está lá dentro. Não dá para a gente juntar o que está lá dentro, então a gente vai multiplicar. Então, esse 2 que está aqui fora, ele vai multiplicar o 3 que está na frente do x. 2 vezes 3, né? São 6, eu vou repetir o x. O 2 que está aqui fora, ele vai multiplicar o menos 4. Isso vai dar menos 8. Aqui a gente tem um menos, então a gente trabalha como se fosse um menos 1. Menos vezes mais dá menos. E aí ele vem para cá também, ó. Tudo multiplicando. Menos vezes mais dá menos. E aqui, 4 vezes x, 4x. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Eu falei que eu gosto de reduzir o que eu posso antes de separar, né? Então, eu vou pegar esse 6x aqui e vou juntar com esse menos 2x. Eu vou fazer 6 menos 2. 4. 4x. Eu também vou juntar esse menos 8 com esse menos 5. Os sinais são iguais, então eu vou encontrar menos 13. Isso é igual a 4x menos 4. Então, gente, agora eu vou passar o que tem x para o lado esquerdo do igual e o que está sem x para o lado direito. Então, eu vou repetir o 4x. Esse 4x está positivo, ele vem para cá negativo. Repito esse menos 4. E esse menos 13 está negativo, ele vem para cá mais 13. E aí eu tenho um problema. Mais 4 com menos 4 dá 0. Então, eu teria aqui 0x menos 4 com mais 13 são 9. Só que eu cheguei numa situação impossível de acontecer. Por quê? Porque todo número que multiplica por 0, todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, é impossível 0 vezes o x dá 9. Isso não acontece. Então, quando isso acontecer, a minha solução ela é vazia. Então, eu coloco assim, ou eu coloco uma chave sem nada dentro. Não pode colocar o símbolo do vazio dentro da chave. Porque senão a chave deixa de estar vazia e aí deixa de representar um conjunto vazio, mesmo sendo símbolo de vazio. Então, ou o símbolo de vazio ou a chave vazia. Não tem solução definida isso aqui, tá bom? Agora a gente vai para a fração. Vamos lá.
Como fazer? Primeira coisa, tirar o mínimo múltiplo comum do 4 e do 5, que são os únicos que estão aqui. Onde não tem nada, a gente vai colocar 1. Se você não souber, você vai fatorar. Decompor, pode fazer a decomposição simultânea do 4 e do 5. Eu começo decompondo por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, repito 5. Depois divido por 2 de novo, 2 por 2 dá 1, repito 5. E aí eu divido tudo por 5. 5 por 5 dá 1, divido tudo não, né? Divido por 5. Depois eu faço a multiplicação do que eu encontrei aqui, que foi 2 ao quadrado vezes 5. Então, é 4 vezes 5, que é 20. Então, eu coloco aqui que o meu mínimo é 20. Agora, se eu consigo olhar para eles e falar assim, os 4 e os 5 são primos entre si, então o mínimo é o produto dos dois também pode. O que é primo entre si, né? Maior divisor comum entre eles é 1. Então, quando isso acontecer, o mínimo é o produto dos dois. Tirei o mínimo? Eu vou dar um traço grande aqui. Tem gente que dá vários tracinhos separados. Eu gosto de colocar ele grande aqui. Vou colocar o 20. E vou fazer o quê? 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 3 são 15. 20 dividido por 5 dá 4 vezes 1, 4. O x eu repeti, tá vendo? Onde não tem, eu deixei sem. 20 dividido por 1 dá 20 vezes 2, 40. 20 dividido por 1 dá 20. De 20 vezes 3, 60. Tirei o mínimo da equação inteira, eu posso cortar o meu denominador. E aí, agora, eu vou levar tudo que tem x para o lado esquerdo. Então, 40 está positivo, ele vai passar negativo. E o 4 está negativo, ele vem para cá, positivo. E aí, eu vou juntar 15x com menos 40. Então, eu vou ficar aqui com menos 25x, porque eu vou subtrair e dar o sinal de quem tem módulo maior. 60 mais 4, 64. Lembra que eu falei que eu gosto de multiplicar por menos 1? Menos vezes menos vira mais. E menos vezes mais vira menos. Então, quem é o meu x? Menos 64 dividido por 25. Não tem divisores comuns. Posso deixar assim, solução menos 64 por 25. E aí, estão gostando? Eu espero estar ajudando vocês com as equações. Vou passar uma agora que mistura parênteses e fração, para a gente ver assim, que acho que vai ser o ápice aqui do mais é treinar, tá, gente? É muito treino também, que a gente vai se acostumando com ela. Olha que bonitinho, acho que se deixasse por mim a conta eu ia fazer até maior, mas eu acho que por hoje tá bom, né? A primeira coisa que eu vou fazer nessa situação é tirar os parênteses. Eu gosto de sempre tirar o parênteses primeiro. Então, eu vou pegar esse 2/3 aqui e ele vai multiplicar o x. E aí, eu vou seguir a regra da multiplicação de fração. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, eu vou fazer 2 vezes x, 2x. E aqui embaixo é como se fosse 1, 3 vezes 1, 3. E ele vai fazer a mesma coisa aqui. Então, 2 vezes 4, 8. E aqui, 3 vezes 1, 3, tá vendo? Depois eu vou repetir essa fração que tá aqui, que eu coloquei de propósito. Igual, a mesma coisa, ó. Então, 2 vezes 3. Aí eu querendo anotar a multiplicação. Então, eu vou colocar 2 vezes 3 são 6. E aqui é como se fosse 1 vezes 2, 2. E repito o x. E 2 vezes 1, que são 2. E 1 vezes 3, 3. Agora eu posso tirar meu mínimo. Eu até iria simplificar isso aqui, mas eu não vou não, porque vai aparecer. O mínimo de quem? Que ele vai aparecer no denominador aqui, na nossa decomposição aqui. Nosso mínimo é múltiplo do 2, então não vai fazer diferença eu simplificar. O 6, ele é múltiplo de 3 e múltiplo de 2, então o mínimo é 6. Não sabe? Faz aqui a fatoração, 3, 6 e 2. Decompõe aqui que você vai chegar em 6. Vou dar o traço grandão aqui e vou colocar o 6. E aí aquele esqueminha. Frações equivalentes. Então, multiplica pelo de baixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima.
6 vezes 2, 6 dividido por 3 são 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4x. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 8, 16. Detalhe. Tá vendo essa situação aqui? Esse sinal de menos, ele tá fora do traço da fração. Não tá assim, ó. Ele tá fora do traço. Se ele tá fora do traço, ele tá multiplicando a fração inteira. Então, é como se aqui tivesse um parênteses. E aí, na hora que eu fizer 6 dividido por 6, 1, eu vou colocar esse menos, mas esse menos não é só do x, ele é do 3. Então, eu vou colocar esse parênteses. O parênteses não estava lá. Mas eu vou colocar ele aqui agora, por causa do sinal de menos. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 6, 18. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. Tirei o mínimo da equação inteira, posso cortar, só quando eu tiro dela toda. Agora, eu vou tirar esse parênteses, vou colocar 4x mais 16, menos vezes mais, menos vezes menos mais. Olha o motivo do meu parênteses. Igual a 18x mais 4. Eu vou juntar esse 16 aqui com esse 3 antes de separar. Então, eu vou colocar... e esse 4x também vou juntar com esse menos x. 4x com menos x, 3x. 16 mais 3, 19. Isso é igual a 18x mais 4. Vou passar o 18x para o lado do 3x. Ele está positivo, quando ele mudar de lado, ele vai ficar negativo. Vou repetir o 4 e o 19 está positivo, vem para cá, negativo. 3x com menos 18x, eu vou fazer 3 com menos 18. Então, vai ficar menos 15, menos 15x. E 4 com menos 19, menos 15 também. Bom, vou multiplicar por menos 1, só quando o x está negativo, que eu multiplico por menos 1. Então, menos vezes menos vira mais. E menos vezes menos vira mais. Então, meu x é igual a 15 dividido por 15. Meu x vale 1. Então, solução 1. Olha que equaçãozinha linda, gente. Adoro equações. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Então, se tiverem dúvida ainda, coloca nos comentários, né? Se quiserem depois, vamos aprender agora a montar a equaçãozinha do problema. E me fala lá nos comentários que eu faço uma aula com probleminhas, mostrando para vocês como a gente monta. Mas primeiro a gente tem que aprender a resolver a equação, tá? Gostou? Dê o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, ok? E também corra lá no canal do Tio Marcos, que está fazendo, né, correção do PET de português, tem umas aulas legais lá ensinando a fazer redação, tem muita coisa bacana no canal dele. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, até breve.